serviço de águas e esgoto e chegou a concluir, embora não fosse alastrado para todos os bairros da cidade, que já se anunciava, a cidade já estava rodeada de loteamentos com pequenas residências, né? Mas a Rua São Luís e essas ruas principais da cidade foram beneficiadas com água e esgoto. O senhor tem ideia? O calçamento veio logo em seguida. Foi. O calçamento de paralelepípedo. Mas parece que não foi muito no tempo dele, foi mais no tempo do Nelson Carvalho. O Nelson de Carvalho se notabilizou pelo calçamento, isso mesmo. O senhor, se recordando de todos os prefeitos de Marília, foi o João Nelson Carvalho. Primeiro, o senhor não alcançou, que seria o... O Coriolano. Não, antes do Coriolano teve algum que foi eleito aqui, que nós veio que foi eleito aqui, que eu me lembro, é o João Neves Camargo. Mas antes dele teve, em 29, o... Menezes, né? O Durval de Menezes. Durval de Menezes. O João Neves, e depois veio o... Antes do João Neves veio o Coriolano, né? Coriolano de Carvalho. Depois foi o João Neves. Depois veio o Aristóteles. Aristóteles Garcia. Depois vieram diversos na apresentadura, Nelson Carvalho, voltou o João Neves. E o Argolo. O Argolo, com duas vezes. E o Tatá. E o Tatá. O qual que o senhor reputa que desses prefeitos que foi mais, como se diz, importante para a Marília, que realizou os trabalhos melhores para a Marília? Na época foi o senhor João Neves Camargo. Na época foi, porque ele notabilizou a cidade, os nossos postos aqui eram fundos, né? E de modo que ele trouxe um grande benefício. Teve água encanada. Água encanada, esgoto. Né? Muito bem. O senhor Luiz, o senhor falou que pertenceu a várias entidades assistenciais, mas vamos começar pelo Iara Clube. Iara Clube. Pode nos dizer alguma coisa, como é que se formou o Iara, a sua diretoria, as pessoas que lá, o senhor acha que foram importantes lá, que o senhor foi tesoureiro muitos anos, né? Foi 14 anos. anos. Os companheiros lá iam lá nadar. Nadar, justamente. Então, me conta alguma coisa sobre o Iara. O Iara Clube fundou-se assim. Havia necessidade, que naquela época aqui já fazia calor, e que a cidade não tinha piscina. Então, por ideia do Dr. Gabriel Seixas, já falecido, o seu Aldônio Ferreira de Faria, também já falecido, Dr. Vilela, Dr. Idreno Silvio Cavalari, nós nos resolvemos reunirmos e resolvemos fundar uma piscina particular. E assim fundamos, com 60 sócios fundadores, a 3 contos de réis cada sócio, que formou 180 contos de réis, e compramos um terreninho lá, que logo em seguida o Bento de Abreu nos doou uma parte de terreno, e depois a segunda vez ele tornou a doar outra vez, mas que os terrenos maiores do Iara Clube foram todos doados pelo então Dr. Bento de Abreu Sampaio Vidal. E assim foi que nós fundamos uma diretoria, da qual o Dr. Seixas foi o primeiro presidente, o Geomete foi o primeiro tesoureiro, o vice-presidente parece que era Dr. Vilela, o Aldônio, e assim começamos. Na segunda gestão de diretoria eu passei a ser tesoureiro, e fiquei lá 14 anos como tesoureiro. Aí quando vieram os peixes voadores, os nadadores japoneses campeões, sobrou, por nossa economia, das competições feitas com os peixes voadores japoneses, sobrou 700 mil cruzeiros. Então que nós, nessa época, o prefeito era o Dr. Miguel Argolo, e o presidente já era o Dr. Argolo, também do Iara Clube. Nós nos reunimos e fomos construir esse Iarão que existe hoje aí, que está fazendo grande sucesso nos carnavais, né? Nós construímos esse Iarão e deixamos sem acabamento, porque não tinha dinheiro suficiente. E o quadro de sócios era pequeno também naquele tempo, não havia renda. Havia o técnico de natação, que foi seu genro, o Fausto Alonso, que trabalhou muito em prol da natação de Marília, e que depois ele teve também um triste fim, que faleceu repentinamente, né? Quem? O Fausto.
É fácil, professor. É. E foi no tempo do Tetsuo Okamoto? Ou que... Foi no tempo do Tetsuo Okamoto, que eu que coloquei o Tetsuo Okamoto lá para nadar gratuitamente e praticar a natação para competirmos com os clubes de São Paulo. E que tivemos grandes êxitos e muitas vitórias na natação marilhense. Agora o Iara Clube está na situação em que está, tem 10 mil sócios. 10 mil sócios e terminou as suas obras, né? E tem feito muito sucesso. E surgiu de um conjunto de 60 sócios fundadores, que hoje estão quase todos já falecidos, tem uns 10 mais ou menos, no máximo. O mais não foi falecido. É. O Tetsuo Okamoto, há pouco tempo nós entrevistamos. E ocasião até que o Dr. X ainda esteve conosco lá no IAR. Ele é proprietário de uma fazendinha aqui em Veracruz. Aqui em Veracruz. Trabalha com eu de vez em quando me encontrava com o Tetsuo, agora como eu não tenho saído, não tenho encontrado mais com ele. Luiz, você tem orgulho da cidade? Me orgulho bastante, porque eu me julgo filho de Marília, porque eu estou aqui há quase 50 anos. Há 48 anos mais ou menos. Isso aqui, né? É. Mas nós falamos de Iara e não falamos em outras sociedades que você fez parte. Você fez parte da Associação Final de Marília, principalmente. Uhum. Pode nos dizer alguma coisa sobre o tempo da sua gestão, os diretores, os presidentes e o trabalho que aqui nos realizou? Temos. Eu quando entrei na filantrópica, tínhamos 38 ou 40 meninos que nós dávamos assistência. Quando eu entreguei que eu entreguei a minha gestão, nós estávamos com 78 e o Romildo sempre na presidência. Tinha deixado o Luiz Araia naquela época e que faleceu. O Romildo se conserva lá até hoje, né? E os nossos protegidos lá da filantrópica nunca deu um ladrão que eu soubesse. Cresceram, ficaram homens, estudaram nos colégios aqui de Marília, nos grupos escolares, nas alfaiatarias, alguns ficaram alfaiate, outros sapateiros, e alguns estudaram. E um belo dia eu estava em São Paulo, e um moço alto, pretinho, me bateu nas costas e falou: "Ô, seu Luiz, não lembra de mim, eu sou João Batista", que era um empregado do Lineu Teixeira. Do Lineu Teixeira. E eu internei ele lá, e ele cresceu, ficou homem e mudou-se depois para São Paulo. Quando completou 18 anos, ele foi para São Paulo. Ele falou: "Olha, senhor Luiz, eu devo isso ao senhor muita coisa, porque eu sou secretário de um escritório aí, e estou muito bem, e estou feliz da vida porque eu cresci lá na filantrópica." Ainda há poucos dias, fazendo uma resenha sobre Marília há 20 anos, nós tivemos a ocasião de encontrar no jornal que um técnico de rádio, qualquer coisa, que trabalhava lá em Congonhas, em São Paulo, veio ao jornal dizer que isso foi deixado por minha mãe na filantrópica. A filantrópica foi onde me fiz homem. Nós não tivemos, acho que, um delinquente até hoje, né? Eu acho que não tivemos. Graças a Deus. Os meninos foram sempre bem educados. Ainda hoje, comentando o caso da FEBEM de São Paulo, eu digo: olha, nós somos pequenos aqui, mas passou por lá centenas e centenas de crianças, né? Cresceram tudo, mas não deu um ladrão. É isso mesmo. E sobre o Hospital Espírita de Marília, da qual você hoje faz parte, você é membro... Eu sou do segundo terço. E você pode dizer alguma coisa da sua atuação lá, sua permanência, como é que foi? A minha permanência lá foi sempre muito boa. Agora eu estou um pouquinho, meio afastado, porque eu estou em tratamento, eu não tenho passado muito bem. E de formas que aquilo progrediu assustadoramente, graças ao senhor e aos demais presidentes que nós tivemos. Mas o senhor tem trabalhado incansavelmente na parte técnica, que é justamente em São Paulo, onde o senhor nos assiste em todas as necessidades, na luta. É uma luta árdua, mais do que se o senhor estivesse trabalhando ali no duro.
mas só o serviço que o senhor nos presta lá é valioso. E sempre nós comentamos isso lá nas nossas reuniões do Hospital Espírita. Ô Luiz, nós não podemos esquecer aqui que você foi um comerciante que venceu pela universidade, pelo seu trabalho, mas você teve também uma companheira Muito boa. assustadoramente sobre boa. ela, sobre os seus filhos. A minha falecida esposa foi uma grande companheira, me ajudou, era minha caixa na loja, trabalhava, criou os filhos, nós educamos 2 filhos muito bem, graças a Deus, que o senhor os conhece. Um é o Neri e o outro é o Nilton, que hoje está embarcando para a Espanha de avião. Ah, o doutor Nilton. O médico, né? O médico. Vai Em Santo André. Ele mora em Santo André. O Neri, ontem eu estive lá, eu estive com ele lá na coisa. Ô Luiz, nós todos gostamos demais de Marília. Aqui viemos e parece E aqui permanecemos e aqui, se Deus quiser, deixaremos os nossos ossos. Qual seria a mensagem que você deixaria para essa gente? Porque nós temos que ir embora. Temos que partir. O doutor Percho, que há pouco tempo nosso companheiro, comigo, né? Aquele grande coração, dizia, grande isso aqui coração. É tão bom, nós temos que deixar isso aqui. Temos né? que deixar, e deixamos. Qual é a mensagem que você deixaria para essa mocidade que está se formando aí? A toda essa mocidade que hoje eles têm o privilégio de encontrar tudo feito e com bastante o ensino secundário aqui em Marília está bastante desenvolvido e assim esperamos que continue continue. Já tem uma neta formada na faculdade de medicina aqui em Marília pela escola. No meu tempo não tinha nada disso. E os marilhenses estão de parabéns e incentivamos para que todo aquele que puder prestar o seu serviço a Marília não perda o seu tempo, porque Marília agradece. Muito bem. Luiz, foi muito agradável nós ouvirmos as suas palavras, mas agora nós vamos ouvir o senhor Ariel de Estopa, mas nós pediríamos que você continue ao lado. Perfeitamente, porque estamos aqui. Ainda alguma coisa você irá falar. Ele vai mudar para lá, né? Essa foi então a entrevista. Uma parte que eu aqui não pus, sobre obras sociais e uma coisa outra. Eu sou também sócio remido do Tênis Clube de Marília. Colaborei também com o Tênis Clube. Esta então foi a entrevista que nós tivemos com um pioneiro marilhense, Luiz Porcher. Marília, hoje 21 de março de 1986. Obrigado, Luiz.
Comissão de Registros Históricos na Câmara Municipal da cidade de Marília hoje se reúne sob a minha presidência. Aliás, eu sou vice-presidente, na ausência ocasional do presidente vereador Armando Raineri, para ouvir o outro velho marilense, não velho na idade, mas velho na idade aqui em Marília, e meu grande amigo Aurélio Stroppa. É com grande satisfação que nós vamos escutar hoje o depoimento de Aurélio Stroppa, porque o seu depoimento não alcança só, ou não vai alcançar só a sua vida comercial vitoriosa, como falando de sua família, falando da cidade, mas também, principalmente, falando da laboriosa colônia, vamos dizer assim, protestante, porque o Aurélio é um dos personagens principais aqui da Igreja Batista e tem comunicação com todas as igrejas evangélicas da cidade de Marília. O Aurélio Stroppa, você nasceu em que lugar, dia, mês e ano? Eu nasci na cidade de Jaboticabal, estado de São Paulo, dia 25 de 8 de 1909. Nome de seus pais? Adão Stroppa e Luísa Seron Stroppa. Eu quero dizer de início para o Aurélio Stroppa que para mim é mais uma coisa muito importante, porque foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato aqui em Marília, foi o pai do Aurélio, o meu saudoso amigo Adão Stroppa, cuja honestidade sempre ficou gravado na minha memória. Quando veio para Marília, o que veio fazer aqui em Marília? Você veio de onde? Eu vim de Penápolis. Penápolis. Vim aventurar a vida na cidade nova, como era Marília, que era a Zona da Mata. Naquele tempo era conhecida como Zona da Mata. Em que ano foi? Foi em 1931, dia 27 de outubro. De 31. E veio aqui já para trabalhar como camiseiro? Não, eu vim aqui como um profissional de alfaiataria. Eu era alfaiate. E logo me estabeleci aqui em Marília com o ramo de alfaiataria. De alfaiataria? Certo. E a sua família, o senhor veio solteiro? Bem sorteiro. A sua família era numerosa. Podia mencionar aqui o nome de seus irmãos? O primeiro irmão era o Aníbal Stroppa, que é pai do Dr. Jader. Que já é falecido, né? Falecido. Depois, em segundo lugar, sou eu, o filho segundo. Depois vem, então, minha irmã Maria, que é casada com Zacarias Marques, que é sogra daquele dentista do Coimbra, Nelson Coimbra. E depois tem mais duas irmãs e tem um Adelino, que também falecido, que morava em Dracena. E tenho aqui em Marília mais dois irmãos, Alcides Stroppa e Arvílio Stroppa, também com ramo de comércio. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui, estabeleceu, logo que chegou, você estabeleceu onde, no ponto onde está? Hoje? Não. Aqui aqui no ponto que está faz mais ou menos uns 30 anos, mas eu, como não tinha propriedade, então, infelizmente, nós aqui só tínhamos casa de tábua. Então chegava o senhorio da casa de madeira e diz: olha, Stroppa, trata de se mudar porque eu vou construir uma casa de tijolos. Então o Stroppa tinha que mudar. Então eu mudei, mas sempre na Prudente de Moraes. Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas sempre na Prudente de Moraes. Até que eu consegui um dia comprar essa propriedade onde estou e ali construir meu prédiozinho, que até estou hoje. Que hoje tem 3 pavimentos. Tem 4 pavimentos. O senhor casou-se aqui em Marília? Casei aqui em Marília. Qual é o nome de sua esposa? É Clemencina Barbosa Stroppa. E a primeira filha chama-se Darcy Stroppa. E a terceira filha, falecida, é Daisy Stroppa. E a segunda filha, a terceira filha é a Dinarcy Stroppa, casada com o doutor de Agostinho. Mora aqui em Marília? Mora aqui, pediatra aqui na rua. Quando o senhor veio para cá, então,
o senhor foi morar numa casa de tábua, né? Certo, sim. E como era a cidade naquele tempo? 90% era casa de madeira. E o comércio... E foi uma cidade edificada 2 vezes, uma em uma casa de madeira e logo em seguida uma casa edificada em tijolos. Foi uma cidade tão progressista, a cidade de Marília, que, se não me falha a memória, existe 2 no mundo, uma nos Estados Unidos e no Brasil, Marília, que cresceu rapidamente. O senhor lembra das casas comerciais que existentes no tempo que o senhor chegou aqui em Marília? Eu a lembro, tem a Casa Brasital, que era a sua vizinha. E tinha a Casa Vitória, na 9 de julho. Tinha a Casa Verde, na 9 de julho. Tinha a Casa Amazônia, que era do José Yamashita. Da Mancheta, acho que ele faleceu no... Faleceu. É. E tinha a Casa Paraná, que hoje, Paraná. que hoje é uma celaria ali na esquina. Da Araraquara, qualquer coisa com a São Não, Luís. da Arco Verde com São Luís. Tem Ali uma tinha, celaria nova ali. ali tinha uma celaria nova. Ali tinha a Casa Paraná. Paraná. Também desapareceu. É. E depois tinha a Casa Mimosa, uma casa muito antiga, É. a Casa Botafogo, de tecidos, e a Casa Guarani. Casa Guarani. Essa casa onde é que ficava? Ficava justamente onde está meu mano, que hoje é a Casa Buri. Ah, muito bem. Lembra-se onde era a prefeitura, Lembro. É perfeito, é na esquina da 9 de julho com a São Luís. São Luís? Mas antes de vir ali, ela não estaria em outro lugar enquanto o senhor chegou aqui? É, mas Porque não, eu alcancei ali em 36, era ali? mas eu não tinha bem a recordação no começo dela. Não, mulher, né? Das pessoas que o senhor conheceu naquele tempo, aqui em Marília, quando veio, lembra-se de alguma aí que ainda é viva? Quem ainda é viva é a Dona Maria Martinelli, Seu Osório Alves, Osório fica na esquina da 15, Prudente com a 15. com a 15, aquele tem o meu estado, né? Isso, perfeitamente. Então, das pessoas antigas conhecidas, Então, é só esses dois. são esses 2. Ali no quarteirão que o senhor está estabelecido, quem mais ali o senhor lembra que se estabeleceu por ali? Com comércio? Ali que eu conheço diversos, como o Gino Musi, se estabeleceu aí, com a Casa Nova América. Ali se estabeleceu alguns judeus, a Casa Econômica, a Pernambucana. E sírios? Sírio tinha a Casa Lima, Casa Lima. os irmãos Limas. Casa dos Chapéus? Tinha o Sobreira, Sobreira. é, E Calçado e Chapéus. Chapéus. Tem mais ali gente que nós podemos nos lembrar, né? Lembro do Guidini, estabelecido com casa de joia. Para cima. Mais Calina. Um Calino, um Mário Bataiola. Bataiola. Também é o mar teve estabelecido ali embaixo, né? Teve ali onde está aquela esquina que era o Delfino, a casa de aquela esquina que está fechada, que era o Delfino. Sim, senhor, aquele banco ali, né? Isso, perfeitamente. Muito bem. Então, aí o Leonel de Barros. É do seu tempo? É do meu tempo, mas ele tinha tipografia, né? Livraria São José. Isso. Logo ali onde está aqueles bares aí agora, Casa Butara, por aí, a casa, o senhor Francisco Dias, com a casa de... A sua atividade comercial se resumiu sempre à questão de confecções? Sim. Primeiramente, eu comecei com a alfaiataria. Depois, passados uns anos, então, eu passei para a fabricação de camisas. De camisas. E, ultimamente, agora, estou com fabricação de camisas e mais a loja, com confecções. Sei. E ainda continuo. O seu Aurélio, desde o começo eu lhe falei sobre a personalidade do seu pai, e eu gostaria que o senhor me falasse mais alguma coisa sobre o seu pai, a vida de seu pai. Eu falar da vida do meu pai, eu me sinto um homem bastante orgulhoso, porque meu pai foi um homem, como diz na gíria, com H maiúsculo, um homem de um procedimento
Muito correto. Muito correto. Então eu me sinto honrado a falar em nome do meu pai, porque meu pai, de fato, foi um homem que deixou muitas amizades e todo mundo que tinha conhecimento com ele apreciava o sistema do meu pai. Ele é italiano mesmo, né? Ele veio da Itália com 4 anos. Com 4 anos. Sim. Depois, meu avô voltou para a Itália, ele tornou, quando ele veio a segunda vez, ele veio com 12 anos. Então ele conhece alguma coisa da Itália. O senhor ajudou a fundar alguma sociedade comercial, recreativa aqui na cidade? A única coisa que eu ajudei a fundar foi a Igreja Evangélica Batista. Sim. Mas de outra sociedade, Não. Clube do Lafayette, qualquer coisa? Sim, o Clube dos Afaiados eu ajudei, foi sócio há muitos anos. Muito tempo. Foi sócio e ajudei a fundar, sim. Agora, na sua, como político, o senhor tomou parte em alguma coisa política não, aqui? eu sou apolítico. Associativo já, né? Associativo teve bastante. É. Associação comercial. Certo, isso teve. Conversar também, né? Sim, associação comercial, sim. Muito bem, ainda pertence, né? Ainda pertence. Muito é. bem. E sobre política, o senhor não pertenceu a partido nenhum? Nenhum, não, mas nenhum. mesmo assim, o senhor deve ter podido apreciar a cidade, os seus governantes. E o senhor pode dizer alguma coisa sobre os prefeitos que governaram Marília? E quais aqueles que o senhor acha que foram mais importantes para a cidade? Bom, desde o começo o que eu mais apreciei no trabalho dele foi o Camargo. João Neves. É. Depois tivemos também a gestão do Tatá. Também gostei do trabalho que ele fez. Agora, o que mais me impressionou foi esse último, me falha o nome dele. Camarim? Não, esse que suicidou-se. É? Esse que suicidou-se. Sim, O Pedro Sola. Pedro Sola. Pedro Sola. Pedro Sola foi quem mais, Coisa foi pavorosa. o mais dinâmico. Foi muito impulsionador, muito complicado. Nós tínhamos uma rua aí que desafiava todos os prefeitos. E quando o Pedro Sola entrou, que era a 15, e quando o Pedro Sola entrou, ele olhou na rua e disse: você vai ser transformado numa avenida. Qual rua foi essa? É a 15. Aqui, não vemos. E ele fez aquilo fez uma coisa perfeita, com galerias muito boas, que até hoje funciona admiravelmente. Pode chover, não acontece nada. Então um dia o Tatá foi apreciar o serviço do Pedro Sola. E eu falei com o Tatá, Tatá, essa rua desafiou você há muito tempo. E você nunca conseguiu dobrar essa rua. Disse, mas eles têm máquina. Eu falei, mas a máquina não é privilégio do Pedro. Você também podia ter máquina. Mas A máquina ajuda muito mesmo, né? Mas ele tem máquina, mas a máquina não é um privilégio do Pedro Sola. E cabeça pra ver. Então ele tem a cabeça. E é um verdadeiro administrador. Sim, foi verdade. O Sebastião lembrou um negócio aqui que eu quero, antes de entrar na parte religiosa, onde nós esperamos que o senhor fale muita coisa. O que é que o senhor diz das medidas tomadas pelo presidente Sarney? Olha, eu francamente estou entusiasmado com as medidas que ele tomou. Acha que elas levarão a nossa nação à salvação? Ali existe uma certa desconfiança. Porque, e uns fatores, porque eu já, pela minha idade, já consigo 4 vezes essa mudança. A primeira vez do Mirrés, na segunda vez do Cruzeiro, e o Cruzeiro ficou fraco. Na época do Castelo Branco veio o Cruzeiro forte. E agora é a 4ª vez. Então existe ainda essas dúvidas. Será que este homem é um homem indicado mesmo para... Eu acho que é, viu? Porque essa medida de congelamento do preço é a única vez que surgiu. Então, mesmo eu estou entusiasmado porque como eu gosto... Se não a deturparem, sai bem. Como eu gosto da honestidade, então eu vejo nesse homem um caráter honesto. E isso me impressiona. Isso então está comigo, como diz na gíria. Senhor, vamos agora entrar então num terreno que o senhor tem muita coisa que falar, que é no terreno religioso, que o senhor sempre pertenceu aí à corporação de nossos irmãos protestantes, principalmente da Igreja Batista.
Eu queria que o senhor falasse sobre a sua igreja, como ela se fundou, os ministros que se notabilizaram, como conseguiram construir aquele belo edifício que está lá, e também sobre outros aqui. O senhor pode ler aqui. Não seria melhor o senhor ler? Não, eu sou mesmo ler. Aos 29 dias de novembro de 1931, às 10 horas, na sede, na rua 15 de novembro, na presença dos irmãos Paulo C. Porter e Ax Frederico Anderson, que eram os pastores, foi o primeiro apresentado à Junta Batista da segunda igreja de Bauru, representante da igreja de Pirajuí, de Promissão, os irmãos José Justino, que foram os fundadores, e João Virgílio da Silva, organizada a Igreja Evangélica Batista de Marília. No trabalho confiante, foi cantado o hino 116, em seguida o 566. A seguir pregou o irmão oficial Paulo Porter, que era um missionário, sobre o tema Igreja Apostólica, em Hebreus 10, 24 e 25, e Coríntios 3, 11, e Efésios 5, 24 e 25. Levantando uma grande exortação, assim, os crentes viver uma vida santa a seguir, o irmão Axel, pastor da igreja de Bauru, lendo o pacto da igreja batista, chegou no qual responderam 24 pessoas atendidas pelo acordo e todos os meios para desenvolver uma igreja na promoção do evangelho. São as seguintes pessoas, que esses são os fundadores: Manuel Justino dos Santos, José Justino dos Santos, e Maria das Dores, Carolina Ribeiro das Neves, Otávio Ribeiro das Neves, Henriqueta Molina Martins e João Sabino Filho, e Maria Benedita de Jesus, e Alzira Ribeiro das Neves, e José Sabino e Leonor Ribeiro dos Santos, e Maria da Glória e Arthur da Conceição, Adão Estropa, Maria Estropa, Manuel de Oliveira Borges e Brasília de Oliveira Borges. Eles também são fundadores de Marília. Lembra de Borges, né? O Borges. É. Em seguida, proposto pelo irmão Adão, a organização da igreja sendo apoiado pelos irmãos Manuel de Oliveira Borges e, por unanimidade, o pastor Paulo C. Porter, em seguida a leitura da primeira diretoria. Francisco Estropa e Aurélio Estropa, vindo da igreja de Penápolis, são membros fundadores, constando os seus nomes na ata da fundação da igreja, no dia 29 de novembro de 1931. Mas a igreja não era então na rua, não? Não, a igreja foi organizada justamente na rua 15, aonde hoje está um negócio de flores, em frente ao mercado, que era um antigo cinema. O prédio era um antigo cinema do Manhães? Manhães. Manhães. É o pai do Manhães. E depois que o senhor comprou o terreno lá? Compramos o terreno lá e lá construímos. O senhor Aurélio, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. E se o senhor puder responder, responde, mas se não quiser, não responde. Eu me lembro que quando o senhor tinha o negócio naquela esquina, houve um litígio, e o advogado era o doutor célebre Gouveia. Gouveia. Pode Dorvato falar o Gouveia. que houve? Ele já morreu. Foi o seguinte, nós compramos aquele terreno. Tinha terreno aqui em casa? E nós vendemos uma parte para o doutor Roasto de Gouveia. Professor Roasto de Gouveia. E ele construiu o prédio ao lado que nós acabamos de comprar depois. E então apareceu o dono do terreno. Que coisa? Um outro dono. Nós tínhamos a escritura já registrada. Aí do patrimônio. São duas escrituras. E nós compramos. Então veio o primeiro dono
Aí esse advogado, Tudo bem? sim, ele diz, olha, houve então a sentença do juiz, quando diz, nós vamos fazer o seguinte, eles vão te pagar o valor do terreno, porque eles construíram na boa-fé, eles não sabiam que esse terreno tinha outra escritura. Então é uma igreja evangélica, ela não usou de malandragem, de má fé. Então vai acontecer o seguinte, eles vão te pagar o terreno, disse para o proprietário do terreno. Só que você vai pagar os bens que está construído do terreno. no terreno. É que na lei, assim mesmo. E, afinal, o valor do terreno que ele deu era inferior ao imóvel da propriedade que estava construída. Então o homem ainda perdeu naquela ocasião uns 400 cruzeiros, 400... Mil cruzeiros? Não seria 400 mil cruzeiros, não seria isso aí, seria... É negócio de 400, mas não sei o valor quanto seria. Então ele perdeu, ele disse, por que eu fui mexer nisso? Se eu ficasse quieto, eu não ia perder dinheiro no meu bolso. Ele foi obrigado então a desembolsar esse dinheiro. Mas a igreja não quis receber essa importância. Disse não, fica elas por elas. Não queremos o seu prejuízo. E assim houve esse litígio. Ficaram com o terreno livre, desembaraçado. Eu me lembro desse caso, até tinha a impressão que o advogado não tinha havido com muita lisura lá com a igreja, mas não foi correto? Foi correto. Foi correto. Foi sim. Bem, senhor Aurélio, nós falamos sobre a igreja batista, mas em Marília existem várias igrejas, aí tem a evangélica, tem a presbiteriana, tem a metodista. O senhor poderia me falar qualquer coisa sobre cada uma delas mais aí? Porque nós queremos que isso aqui fique um testemunho para a história de como surgiram as igrejas em Marília. Eu me lembro até que teve uma que teve dúvida lá perto da Santa Casa, se não me engano, quase a esquina com a Vicente Ferreira, que mudaram o nome, Evangélica do Brasil, Evangélica no Brasil, uma coisa assim. As igrejas evangélicas aqui tem diversas. Tem uma igreja metodista, que é uma igreja dinâmica, que ela teve também aquele pastor, o Crisante César, que foi um homem... Um grande batalhador. O Crisanto. Foi um homem... Foi um homem injustiçado. Perfeitamente, foi um homem injustiçado. E então foi um homem que teve coragem de edificar um prédio e por aí um colégio. Infelizmente ele não foi feliz, porque é uma época muito difícil. E aquele colégio, ele tinha unanimidade da família protestante em Marília? Ele tinha, mas... Todas as igrejas? Todas as igrejas apoiavam, mas os recursos que eram sempre poucos. Infelizmente o que manda é a parte financeira. E geralmente, sempre os evangélicos é uma classe que não tem muito recurso. E infelizmente ele não conseguiu o que ele pretendia. Muito grande. E ele fez um trabalho muito grande aqui, depois parece que não foi bem compreendido. Ele foi para Piracicaba, lá ele fez um trabalho enorme, que eu conheço a vida de Piracicaba, do Colégio Piracicabano. Ele fez tudo aquilo e no fim mandaram ele embora. Eu acho que ele foi lá, até acho que adiantou a morte dele, aquilo que aconteceu. Antecipou a morte, sim. Mas sobre essa igreja em particular, o senhor poderia me dizer alguma coisa sobre a metodista, por exemplo? Aí da firma. Sim. Pois é, essa é a metodista da Nessa Firma. Agora nós temos aqui da 4 de abril. A Independente. Que ali... nós temos aí o Álvaro Simão, que foi um baluarte. Sobre essa piscina do Álvaro, nós desejamos falar mais alguma coisa, mas o senhor não obteve outros dados, Infelizmente não conseguimos dados mais... E por isso até pedimos ao nosso companheiro Luiz Pó, que é nosso amigo comum aí, que ficasse junto aqui, porque eu fui muito amigo do Álvaro Simão, e admirava muito a ele, desde que ele veio lá. E ele começou a igreja, depois inventou de fazer uma escola no fundo, né? Foi, sim. Como é que chamava a mesma escola? Ginásio... Temudo Lessa. Temudo Lessa, o senhor sabe por que Temudo Lessa? Quem foi Temudo Lessa? Temudo Lessa foi um professor, um fundador foi um professor, né? Foi um professor, né? Então, dedicado a este nome, ele deu o nome da escola dele, Temudo Lessa. Eu me lembro muito do esforço dele. Inclusive, eu morava do lado, na rua Campos Salles, e teve uma hora que ele ficou ali sem poder ter esgoto.
Então nós demos saída pelo nosso terreno, passa até hoje a casa de minha filha. Passa o esgoto do fundo do prédio, passa por baixo da casa da filha ali, que não tinha onde saída. E ele foi vereador, foi presidente da Câmara, né? Foi. E financeiramente, coitado, ele naufragou, porque os juros eu acho que comia muita coisa. Foi. Mas ele faleceu há pouco tempo. E aqui em Marília até foi dado aí uma via pública. Certo. Não sei se foi eu acho que foi já o Teobaldo, que deu a uma via pública o nome dele. Não Foi sei um se grande o seu Cristiano de César tem algum nome dele, acho que não tem. Não, eu acho que não tem. Acho que Ele tem. não devia ser esquecido. Devia ser lembrado mesmo. Nós fazemos. Quem sabe, porque o Teobaldo andou dando nome para muita rua. Eu desconfio até que o seu irmão, Tem. o Aníbal, tem. Tem. O meu pai também tem. Tem. Porque ele andou até procurando nas lojas, que ele era maçom, e o Teobaldo pediu. Eu sei que deu, a cidade cresceu muito, naturalmente, até para ir para Eu sei, meu pai tem uma. O Gino seu pai Musi também tem. O Gino Musi tem. Tem. Eugênio nós pedimos, ele deu lá para aquela avenida que fica em frente à escola. Então, e sobre o movimento religioso, o senhor pode dizer mais alguma coisa sobre o trabalho das igrejas aqui? Se tem algum trabalho de filantropia? Sim, nós temos um orfanato agora aqui em Oswaldo Cruz, que é sustentado pelas igrejas. E agora, nesse fim de mês, nós temos aqui vem aí o pessoal, a juventude da Igreja Batista, e vai trazer mais ou menos aí umas 1.000 e poucas pessoas Aqui na cidade. aqui na cidade. E está arranjando justamente aí lá no Selva, naquele... Dá para fazer lá qualquer coisa? tudo lá, tudo lá, porque lá eles têm salões grandes e tudo, né? E estamos até empenhados para conseguir, se não me engano, já conseguiram uns 1.500 colchões Sei. para acomodar, ajudar acomodação deles. Então, felizmente, as igrejas evangélicas têm prosperado bastante. Tem, né? Bastante. Há um mesmo. movimento entre os evangélicos aqui de assistência social entre eles? Tem. Sempre temos, Sempre nós tem. temos. Não é como São Vicente, é Não. diferente. Nós temos o seguinte, nós temos os nossos pobres, que todas as igrejas têm, então são sustentados pela própria igreja. Própria igreja. E nós não queremos que os nossos membros peçam esmola ou passem necessidade. Então a própria igreja sustenta. Na igreja, ali na rua 9 de Julho, o senhor tem ao lado um prédio, aquele prédio ali é uma parte social? É uma parte social. Realizam festas, palestras? Nós temos aí um pavilhão muito grande nos fundos e nós temos toda a secretaria da igreja, então nesse prédio que era justamente do governo. Do governo. Do Horácio Gouveia. O senhor disse que chegaram aqui em Marília antes de 32? Não, em 31. Em 31. Dia 27 de outubro de 31. Então o senhor alcançou aqui a Revolução de 32? Passei aqui porque eu fui requisitado como alfaiate para cortar a roupa para os militares. Então a Casa Mimosa, a Casa Guarani, elas eram obrigadas a entregar, obrigado não, ajudavam nas peças de brim para fazer uniforme. E eu fui requisitado para cortar serviço. Você lembra serviço. quem era o chefe desse serviço nesse tempo? Não era um médico? Não me recordo muito bem. Não que era o doutor seria. Freire ou o doutor Edmundo? Eu não me recordo Porque bem. ele não aparece conosco em São Paulo, ele nos disse que ele chefiou essa comissão, inclusive fizeram campanha para as mulheres também fazerem uniforme. Sim, as mulheres trabalhavam, eu era um que cortava. Eu cortava e tinha diversos alfaiates que tinham suas horas para ir lá cortar o serviço. Você tem encontrado com o Edmundo Freire? É o doutor Edmundo Freire. Você tem estado com Fomos entrevistados em São Paulo, ele já está muito abatido. Saiu daqui com Eu saúde. encontrei com ele uma vez em São Paulo. E a mulher não levanta mais da cama. E ele também está muito abatido. E o senhor lembra de alguma coisa notável que você passou em 32, quando terminou a Revolução, ou depois da Revolução, alguma coisa aqui em Marília que foi sensacional? Assim, houve aquela alegria, quando acabou a Revolução, houve aquela festa, aquela alegria. Então, o pessoal se reuniu. terminado. Lembra do enterro do... O coronel? Não, do enterro do coronel também. do Spielmann. Do Nelson Spielmann. Sim. Até o Aníbal era um dos integrantes da Revolução. E quando ele voltou,
foi aquela festa, aquela alegria, porque... Mas não houve aqui qualquer coisa aqui, porque o Tucurano era, aliás, eu falo sempre dele com muita amizade, porque ele me honrou muito com a amizade, confiava muito em mim, mas ele era vitorista ferrenho, né? Era. Então houve qualquer coisa aqui, e eu soube, e o senhor se lembra disso? Muito pouco, mas não lembro de alguma coisa disso aí. É. O senhor me disse que lembra de todo o pessoal daquele quarteirão, só duas pessoas, lembrou, duas pessoas vivas, né? Certo. E lembra-se de uma senhora, dona Yaya? Ela é a proprietária daqueles prédios que depois foram comprados por Egino Musi Filho. Foi, era ali. É onde pegou fogo, que era do Sobreira. Do Sobreira. A casa Onda, que tinha um fotógrafo aí que pegou fogo. A Onda, é. E então queimou as casas da Dona Yaya. Então ela vendeu o terreno para o Gino Musi. A Dona Yaya morava ali onde está o seu o Matos, aquele que hoje é sócio da Fiat. Ah, sim, eu sei onde fica. Um pouquinho para cima da esquina da Rua 24 com a Prâncio Moraes. E de outro fato notável qualquer que o senhor passou aqui em Marília, o senhor não se lembra que tem acontecimentos notáveis da cidade? Principalmente naqueles tempos, em 30 e pouco, por aí, é onde nós temos mais carência de notícias. Sabe, eu tenho diversos, mas no momento assim não lembro no momento, mas eu tenho muita coisa, porque eu sou muito amigo da cidade e sou quase meio bairrista, vamos dizer assim. O Paulo, o Lima Costa foi um grande vereador aqui. Foi. Eu conheci o Lima Costa quando tinha a farmácia, onde experimenta aquele café daquele japonês ali, né? É, certo. E eu conhecia ele com aquela barbinha ainda, né? Eu me lembro da sessão de Câmara, que ele era vereador, o Pinheiro era vereador, o seu Eurípides, né? Eu ainda me lembro. E tinha também aquele dentista, o Janjecchio, Vitor É Janjecchio. cunhado aqui do coisa. Ele também fazia parte daquela turma. O senhor pretende um dia mudar-se de Marília? Não. Meus ossos acho que vai ser enterrado em Marília mesmo. O senhor Estropa, o senhor está aqui muito bem instalado, muito acreditado, viu esta cidade crescer, como o senhor disse, que são uma cidade dos Estados Unidos e Marília. Certo. Que cresceram rapidamente, uma cidade nos Estados Unidos e essa no Brasil, aqui no estado de São Paulo, Marília. E qual seria a mensagem que o senhor deixaria aos marilenses, ou à mocidade marilense, nesta entrevista? A minha mensagem seria o seguinte: amar o próximo. Porque quando o homem ama o próximo e respeita o seu próximo, é o essencial que o homem deve fazer, é o mais importante. Porque, infelizmente, a nossa mocidade não pensa assim. Então, lá em frente à minha casa, tem lá uns quartos que é alugado para esses estudantes. E eles ficam até as altas horas da noite, aí conversando, perturbando o sono. E com os motocos. Com as motocas. Então, a minha mensagem seria essa, que eles respeitassem. E a coisa mais importante é respeitar o seu próximo. Né? E ter amor, porque agora, se este moço vai se formar para médico, se ele não tiver amor naquele cliente, ele não pode fazer um serviço bem feito, ele não pode ser um bom médico. Não é? Então ele deve respeitar, deve amar. Então nós teremos uma sociedade sã, sadia, que nós podemos confiar. É verdade. Muito bem. Nós agradecemos as suas palavras, seu Aurélio, e temos a certeza de que esta sua entrevista vai ficar aqui marcando na Câmara Municipal o testemunho de um batalhador que veio aqui, cresceu com a cidade e está ingressado numa corporação muito útil, muito sã e muito honesta. E assim hoje, 21 de março de 1986, tivemos a grata satisfação de ouvir o nosso amigo e companheiro Aurélio Estropa. Muito obrigado.